Saudações a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de produção textual e nesse vídeo vou falar com vocês sobre o gênero artigo de opinião do tipo dissertativo argumentativo. Ao final do vídeo, espero ter falado de toda a estrutura do texto e também sugerido um tema e um roteiro para que vocês desenvolvam os seus textos e pratiquem, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que vocês precisam saber? O artigo de opinião pertence ao tipo dissertativo argumentativo, ou seja, nele você vai expressar um ponto de vista ou vai defender um ponto de vista, você vai argumentar, você vai se posicionar, você vai demarcar o seu espaço, vai persuadir o seu leitor. No caso de artigo de opinião, um gênero que circula muito nos jornais e nas revistas, é muito comum que o articulista, aquele que escreve o artigo, assine, porque ele está expressando a sua opinião. E nem sempre essa opinião condiz com a opinião do veículo para o qual ele trabalha. Então, a única diferença que nós temos na estruturação básica entre o gênero redação de Enem e o gênero artigo de opinião é que no artigo de opinião você pode usar a primeira pessoa, eu falo, eu afirmo, eu opino. Você pode, é possível que se use também, que se assine, porque é a sua opinião, dependendo do veículo de comunicação. A linguagem se adequa ao público, depende para quem você está escrevendo. Se você está fazendo um artigo de opinião científico, você vai usar uma linguagem mais científica. Se você está fazendo um artigo de opinião mais popular, você vai usar uma linguagem mais próxima do seu público para quem você escreve. Também é possível, muito mais comum, fazer as perguntas retóricas. Você pergunta, você responde. Então, muito bem. O tema que eu vou propor aproveitando a presença de Maria Rufino dos Reis, uma escritora brasileira que produziu suas obras durante o romantismo nacional, o romantismo brasileiro, porém não foi reconhecida durante esta época. Somente foi reconhecida na década de 60, quando houve esse resgate das questões étnicas, revisando a história, revisando as injustiças sociais, revisando a Constituição Nacional e a literatura e a arte. Então Maria Rufino dos Reis conseguiu um espaço, conseguiu um reconhecimento. Partindo do pressuposto que uma escritora tão importante, tão talentosa, seja deixada à margem da sociedade, à margem da comunidade artística de sua época, a proposta que eu faço o tema que eu proponho para ser desenvolvido na literatura brasileira, você acredita que na literatura nacional houve uma restrição às mulheres negras, às escritoras negras? Partindo desse tema, primeiro passo, você tem de desenvolver uma tese. A minha tese é que sim, a mulher negra teve seu espaço na literatura restrita, por dois motivos. Por ser mulher, que a mulher já não era permitido pensar, e por ser negra. A partir desse momento, definida a minha tese, todos os meus argumentos, todas as minhas escolhas, toda a minha estrutura textual vai ser no sentido de defender a minha tese que sim, que a mulher negra encontrou restrições, encontrou mais barreiras para se constituir para ser reconhecida dentro da literatura nacional. Muito bem. Primeiro passo do texto dissertativo, tipo dissertativo argumentativo, vou fazer uma apresentação. Então, nesse caso, vou fazer uma apresentação geral da participação de mulheres na literatura nacional, escritoras importantes como Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Cora Coralina. Vou citá-las, vou dizer que houve uma participação restrita já das mulheres e muito mais das mulheres negras, e vou citar Maria Rufino. Então, a minha introdução, ela serve para dar um panorama geral da situação. E eu estou dando um panorama geral da situação. Pode olhar no roteiro que eu deixei na descrição. Você vai seguindo o roteiro e vai dar um panorama geral da situação da mulher na literatura nacional. Pouca participação, mas há participação.
Terminado o panorama geral, todos os meus argumentos vão na direção de defender a minha tese, que sim, a mulher negra encontrou restrições, encontrou barreiras para participar da arte, da literatura nacional. Primeiro argumento, posso citar, por exemplo, as buscas na internet, como eu fiz. Você vai pegar as listas das maiores escritoras brasileiras e a única que você vai encontrar no momento que eu encontrei, às vezes encontrei a Maria Rufino dos Reis, mas a que mais encontrei foi Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra periférica que encontrou muitas barreiras para se constituir na literatura nacional. Então eu dei o meu panorama geral, dizendo qual é a situação, qual é a participação da mulher na literatura nacional, apontando para minha tese, olha, já é difícil que as mulheres participem, as mulheres negras é mais difícil ainda. Primeiro argumento, vou citar as buscas na internet, as listas encontradas de seleção das maiores escritoras brasileiras, nas quais você vai encontrar poucas negras ou nenhuma negra, ou as duas mais consagradas, que é Maria Rufino dos Reis, Carolina Maria de Jesus. Vou citar, no segundo argumento, Maria Rufino dos Reis como uma escritora nacional que não foi reconhecida, que encontrou barreiras, que encontrou dificuldades, que a sua voz não foi ouvida na sua época, somente foi resgatada no século XX, na década de 1960 do século XX. Mais um argumento selecionado para defender a minha tese. Vou citar Carolina Maria de Jesus, escritora negra que até os 40 anos perambulou pelas periferias. Ambas as escritoras negras que eu estou falando dependeram de um resgate cultural para existir, não foram ouvidas pelas suas próprias vozes. Esses são os argumentos que eu posso distribuir no desenvolvimento em quantos parágrafos eu quiser. Posso escolher na biografia dessas escritoras, argumentos que fortaleçam a minha tese e distribuí-los em quantos parágrafos eu quiser. Não é igual o gênero redação do Enem, no qual você tem 30 linhas para desenvolver. Dado o panorama geral, dado o desenvolvimento com esses argumentos que eu lhes citei, listas na internet, as duas escritoras talentosas que foram reconhecidas somente depois, com muito sacrifício, uma fora de sua época e uma já dentro da sua época, ainda mais já com 40 anos de idade. Citado essas duas, argumentando, fortalecendo a minha tese, eu concluo, resgatando todo esse panorama, visto isso, pode-se constatar a dificuldade que a mulher teve dentro da sociedade, como há pouco espaço reservado para que as mulheres se desenvolvessem, já que as mulheres foi permitido viver, foi restringido a vida, foi restringida aspectos da vida. Diante de tudo isso, eu concluo, portanto, assim, uma restrição, assim, maiores dificuldades, porque a mulher negra carrega o fato de ser mulher e a etnia que sofre bastante preconceito. Então, fecharia o meu argumento. Escrever, primeiramente, o primeiro passo é aprender a pensar. Agora, a partir do pensamento constituído, esse pensamento que está no roteiro, vocês podem ver na descrição, a partir desse pensamento constituído é que eu vou distribuir os parágrafos e trabalhar com a língua escrita, transmitir o pensamento para a estrutura da língua escrita. Valeu? Espero ter sido claro, espero ter ajudado vocês, espero que vocês consigam fazer o artigo de opinião e até a próxima. Por favor, deixe os seus likes, se inscreva no canal e até mais. Valeu!